Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos pela graça de Deus, num culto de quarta-feira em que vamos ter a oportunidade de conversar, fazendo um estudo bíblico. E eu convido a todos os irmãos e irmãs para orarmos. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para este trabalho. Bendito Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por mais esta oportunidade que tu nos concedes. Nós estamos juntos com irmãos e irmãs na fé. Estamos em comunhão uns com os outros e temos o grande privilégio de estarmos em comunhão contigo. E nós queremos, ó Pai, te adorar, te prestar o nosso culto de exaltação ao teu nome. Que o teu nome seja louvado e glorificado. E que este trabalho conte com a unção do teu Santo Espírito, para que todos nós sejamos edificados. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora ter a oportunidade de cantar. Vamos louvar e adorar ao nosso Deus com um cântico. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. O sol raiou, novo dia chegou, é tempo de louvar a Deus por tudo que já foi e por tudo que está vindo. Quero cantar até o entardecer. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltar. És rico em amor e misericórdia, teu nome é grande, tu, Senhor, és bom. Por tua bondade vou seguir cantando. 10.000 razões pra te adorar. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltar. E quando então eu chegar ao fim e o meu viver por aqui findar, logo eu vou te louvar pra sempre.
10.000 anos e por muito mais. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. Seu santo nome exaltai. Seu santo nome exaltai. E agora eu quero convidar os irmãos e as irmãs para uma leitura bíblica em conjunto. É uma leitura do Antigo Testamento, do livro de Eclesiastes, capítulo 3, os 8 primeiros versículos. Trata-se de um texto muito conhecido e repetido das Escrituras. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, os 8 primeiros versículos. Mas não vamos ler somente, vamos também meditar nas palavras que estaremos lendo. Nosso irmão Carlos vai disponibilizar o texto na tela para que todos possamos ler a uma só voz. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Os irmãos e as irmãs devem ter notado que, entre os tempos mencionados, há um que diz tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de abraçar e tempo de afastar. É nisso que vamos trabalhar neste culto em que estaremos estudando a palavra de Deus. Depois dessa leitura, vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus. Juntos, cantemos, porque quem canta seus males espanta. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Verás a
E agora nós vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos agradecer as bênçãos, vamos também apresentar ao Senhor as nossas súplicas. Nós estamos no dia 18 de novembro. O tempo passa, né? E nesta semana que estamos vivendo, nós temos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida e mais um ano de vida conjugal. No dia 16 foi a minha sobrinha, Cibele Luquini Gonçalves. No dia 17, a Bárbara Viana Campos. No dia 17 também, a nossa irmã Delmina da Silva Anitelli. No dia 19, a nossa irmã Simone de Almeida Tavares Gonçalves, descendente de um dos fundadores da nossa igreja, o saudoso irmão presbítero Dionísio de Camargo. No dia 21, a Meire Sueli Camilo, a diretora do colégio presbiteriano da nossa igreja. E no dia 21, fechando a semana, o casal Yolanda e Elcias Feltrin. Eles estarão atingindo a marca de 50 anos de vida conjugal. Bodas de ouro. Vamos agradecer a Deus e vamos apresentar ao Senhor a nossa súplica. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez estamos na Tua presença em oração. E queremos, primeiramente, Te render graças. Queremos louvar o Teu nome em gratidão pelas bênçãos que Tu nos tens concedido. Agradecemos, ó Deus, pelos irmãos e irmãs cujos nomes foram mencionados agora há pouco. Agradecemos-te, ó Pai, porque Tu tens estado presente sustentando a vida, sustentando também a vida conjugal. Nós Te agradecemos pelo que estes irmãos representam para as suas famílias e para a Tua igreja. E rogamos-te que Tu continues a abençoá-los, para que eles continuem a Te servir com alegria de coração. Queremos também, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa súplica. Tu sabes, ó Deus, dos problemas, das enfermidades, das amarguras, das aflições, das inquietações, pelas quais muitos irmãos e irmãs estão sofrendo nestes tempos terríveis de pandemia. Ó Senhor, nós Te suplicamos humildemente que todos possam sentir o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua misericórdia, que todos sejam fortalecidos pela presença contínua do Espírito Santo. E que todos nós, todos os irmãos e irmãs, sejamos como um corpo que chora junto e um corpo que também sorri em unidade. Que nós nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Ouve, ó Deus, a nossa súplica, nós a fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Pois é, está se aproximando o momento do nosso estudo bíblico de hoje. Mas antes de fazermos esse estudo bíblico, vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar com muita alegria e entusiasmo. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia
Senhor, rendei graças ao E agora nós vamos passar ao estudo bíblico de hoje. Nós escolhemos para nossa reflexão um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 31 a 35. Eu vou repetir. Lucas, capítulo 13, versículos 31 até o versículo 35. Naquele tempo, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Vamos para o nosso bate-papo, para a nossa reflexão de hoje? Eu estou me lembrando que há alguns dias eu me encontrei com a minha irmã, a Noemi, ou Mimi, como ela é conhecida. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava. Nós não estávamos nos vendo, nós deixamos de nos encontrar desde o advento da pandemia. E o nosso encontro foi muito interessante por causa de um detalhe. Ao me aproximar da minha irmã, eu estendi a mão fechada para tocar a mão fechada dela, guardando a distância regulamentar dos nossos dias. E eu confesso que quando eu fiz esse gesto, eu agi instintivamente, porque eu me acostumei a proceder assim por causa dos longos meses de isolamento social. Entretanto, a minha irmã não estendeu a mão fechada para tocar a minha mão fechada. Ela sorriu, abriu os braços, me repreendeu e convidou-me para dar um abraço. A cena do nosso abraço ficou gravada na minha memória. Há muito tempo nós não nos abraçávamos. E como foi delicioso aquele abraço. Nós, os povos latinos, nós somos assim mesmo. Nós gostamos do abraço. Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso jeito de ser. Nós não somos formais, não somos frios, somos pessoas calorosas. A gente não consegue se conter. Queremos abraçar e sermos abraçados.
E é exatamente por isso que o isolamento está sendo tão terrível para nós. Nós sentimos muita falta dos nossos encontros pessoais. Estamos todos com saudades dos nossos abraços. E é exatamente sobre esse gesto que nós queremos falar no estudo bíblico de hoje. Nós vamos falar sobre o abraço. Alguém poderia perguntar, mas a Bíblia também trata disso? Será que esse é um assunto para um estudo bíblico? Pois bem, vamos estudar o texto bíblico que lemos para verificar o que podemos responder. Tudo começou quando Jesus foi procurado por alguns fariseus. E os fariseus lhe disseram, vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Estas palavras indicam que Jerusalém era um lugar perigoso para Jesus. Jerusalém era o local onde estava o centro do poder para os judeus. As autoridades religiosas estavam em Jerusalém. E as autoridades políticas também viviam em Jerusalém. E judeus de todas as partes faziam tudo o que podiam para ir a Jerusalém, pelo menos de vez em quando. E os judeus empreendiam longas, cansativas viagens para participar das grandes celebrações religiosas que aconteciam em Jerusalém. Ali em Jerusalém estava o templo do Senhor. E ali em Jerusalém Deus era glorificado e adorado. Mas para Jesus, Jerusalém era um perigo. E por isso os fariseus orientaram Jesus a sair de Jerusalém. Jesus não podia ficar ali. Jesus tinha de fugir de Jerusalém, se é que ele pretendia continuar vivo. Entretanto, ao invés de fugir de Jerusalém, Jesus resolveu permanecer ali, porque ele tinha uma missão para cumprir em Jerusalém. E Jesus não iria fugir só para preservar a sua vida. E então, com toda a segurança, com toda a tranquilidade, Jesus disse para os fariseus, eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o primeiro ponto. Vamos marcar bem? É o primeiro ponto que eu quero destacar deste texto bíblico. Jerusalém representava uma ameaça para a integridade física de Jesus. Em Jerusalém, Jesus poderia ser preso. Em Jerusalém, ele corria o risco de ser morto. Ele ficaria em segurança se fosse lá para Galiléia. Ele ficaria em segurança se escondesse em algum ponto numa região desértica. Entretanto, apesar de todos os riscos, Jesus não fugiu de Jerusalém. Apesar de todas as ameaças, Jesus não se afastou de Jerusalém. Ao contrário, resolutamente, Jesus permaneceu em Jerusalém. Esse é o primeiro ponto, não vamos esquecer. Mas ao segundo, o texto continua dizendo assim, depois de dizer que Jesus não iria fugir, ele acrescentou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. E com estas palavras Jesus estava se
voltando para o passado. Jesus estava recordando a história. Jesus estava relembrando que Jerusalém já havia feito muitas coisas terríveis nos tempos do Antigo Testamento. Jerusalém era uma cidade contraditória. Jerusalém era um verdadeiro paradoxo. Por um lado, era a cidade religiosa, era a cidade onde estava o templo de Deus, era a cidade onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, era a cidade em que multidões se formavam para prestar culto ao Senhor. Esse era um lado de Jerusalém, o centro religioso dos judeus. Mas havia um outro lado. Jerusalém era a cidade que não gostava de ouvir a voz de Deus. É isso mesmo. A cidade religiosa não gostava de ouvir a voz de Deus. Era a cidade em que as pessoas faziam tudo o que podiam para que a voz de Deus fosse abafada, fosse sufocada, fosse silenciada. E Deus sempre quisera falar com Jerusalém. Deus tinha enviado muitos profetas a Jerusalém. E os profetas traziam a mensagem de Deus para a cidade, o recado de Deus. Os profetas eram a voz de Deus para Jerusalém. Mas ao invés de serem bem recebidos, os profetas de Deus foram apedrejados e mortos em Jerusalém. É este o segundo ponto que nós destacamos, é este o segundo ponto para o qual queremos chamar a atenção de todos os irmãos e de todas as irmãs. E nós vamos dizer uma coisa a mais. Na verdade, a contradição de Jerusalém é de fato a grande contradição do ser humano. A contradição de Jerusalém é também a nossa contradição. Nós também gostamos de nos reunir para adorar a Deus. Nós também nos reunimos para prestar culto ao Senhor. Entretanto, nem sempre nós queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nem sempre nós desejamos escutar as palavras do Senhor. Muito ao contrário. Nós queremos que Deus ouça a nossa voz. Desejamos que Deus escute as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas queixas, as nossas reclamações. Mas Deus tem que ficar bem quietinho. Deus tem que ficar calado. Foi esse o grande problema de Jerusalém e muitas vezes é o nosso problema também. Deus queria falar para Jerusalém, mas Jerusalém queria que Deus permanecesse mudo. Deus enviava profetas para transmitir a sua mensagem a Jerusalém, mas Jerusalém não desejava ouvi-los. Este é o segundo ponto, e falta um, agora é o terceiro para fechar. O terceiro ponto pode ser ressaltado nas palavras que Jesus disse para Jerusalém. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É interessante, irmãos e irmãs, é interessante a gente observar que em vários textos bíblicos, nós encontramos referências às asas de Deus.
Não sei se os irmãos e as irmãs já perceberam, mas isso é um fato. É uma linguagem simbólica, é claro, mas é uma linguagem simbólica que tem um significado muito forte, muito rico. Vou dar alguns exemplos. Salmo 17, versículo 8, diz assim: guarda-me, ó Deus, como a menina dos olhos, e esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 57, no primeiro versículo, afirma: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Mais um exemplo ainda, o Salmo 91, que é bem conhecido, começa dizendo assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguros. Aí estão. São alguns textos. Existem muitos outros, mas são alguns textos que falam simbolicamente de um Deus que tem asas. O significado é muito claro. Asas para reunir, asas para proteger, asas para oferecer segurança, asas para abraçar. E é nesse contexto que Jesus falou em abraço. Ele afirmou apaixonadamente para Jerusalém: quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo. É assim que Deus se revela em Jesus Cristo. O Deus revelado por Jesus é um Deus apaixonado. O Deus revelado por Jesus é um Deus caloroso. O Deus revelado em Jesus é um Deus amoroso. Sempre foi assim que Deus agiu em relação a Jerusalém. Em todo o tempo, Deus estendeu as asas para abraçar o seu povo. Estamos caminhando para o final. E nós queremos repassar rapidamente aquilo que já dissemos. Tudo o que nós falamos sobre Jerusalém vale perfeitamente para nós. É isso mesmo. Tudo o que falamos a respeito de Jerusalém aplica-se a cada um de nós. Porque assim como agiu em relação a Jerusalém, Deus também age conosco. Porque Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Assim como Ele foi em relação a Jerusalém, Ele continua a ser em relação a cada um de nós. Isso quer dizer 3 coisas fundamentais. Primeira, Deus não se afasta de nós. Deus não foge da nossa presença. Deus age como Jesus agiu em relação a Jerusalém. Jesus não fugiu, Ele ficou. Mesmo quando a gente até quer distância de Deus, mesmo quando a gente se afasta de Deus, Deus vem ao nosso encontro. Deus nunca se afasta de nós.
Esse é o primeiro ponto, e tem o segundo. Jesus apresenta o Deus que vem ao nosso encontro e não fica calado. Jesus apresenta o Deus que vem ao nosso encontro para nos transmitir a sua palavra. Palavra de vida, palavra de coragem, palavra de repreensão, às vezes sim, mas palavra que nos dá alegria e enche a nossa alma. Deus não fica calado, Ele fala. Nós é que precisamos ouvi-lo. Deus não se afasta de nós, Deus nos fala, e o terceiro ponto é a chave de ouro. Deus quer nos abraçar. O desejo do Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus que vem demonstrar o seu amor, o seu cuidado por nós. O Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus que nos abraça para nos proteger e para nos guardar. E deste estudo bíblico de hoje, nós queremos deixar bem claro este último ponto. Sintamo-nos abraçados por Deus. Que cada um de nós se sinta neste momento acolhido e abraçado pelo Senhor Deus. Assim Deus nos abençoe. Amém. Pois é, irmãos, estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Vimos que Jesus deseja nos abraçar. Vamos receber o seu abraço. E caminhando para o final, vamos ter mais um cântico de alegria, de esperança, de ânimo. Vamos cantar juntos nesta hora. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti.
sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Irmãos e irmãs, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso encontro de quarta-feira. Vamos terminar fazendo juntos a oração do Senhor e recebendo a bênção apostólica. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.